Olá, minha gente! Como eu havia prometido, estou de volta. Hoje nós vamos falar sobre um outro tema. Um tema muito importante, muito caro à filosofia, à psicanálise, o medo da morte. Podemos dizer que esse medo é um medo ontológico, ou seja, inerente ao ser. Como foi dito por um psicanalista alemão chamado Erich Fromm, o medo da morte se dá por causa da própria consciência que o sujeito desenvolve. Então poderíamos dizer que a consciência humana, ao mesmo tempo que é a sua maior bênção, é também a sua maior maldição, no sentido de que o ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. Ele traz colado à sua consciência o agouro da sua morte. Então entendam, que discutir o medo da morte é discutir algo que afetará todo o ser humano, todo o vivente. Agora, por que eu escolhi esse tema? Para que você entenda que quando nós falamos do medo da morte, nós não estamos falando propriamente do fenômeno em si, da morte como fenômeno real. Por quê? Porque você não pode ter medo de um fenômeno que você não vai propriamente evidenciar no sentido consciente. Eu costumo até brincar com os meus alunos, que você não deve se importar demais com a morte, porque quando ela chegar, você aqui não estará mais. Ou seja, você não vive a sua própria morte no sentido de consciência. Porque a morte é o oposto da consciência. A morte é o oposto da vida. Então, ao discutir o medo da morte, nós estamos discutindo, na verdade, algo que acontece antes da morte. Ou seja, algo que pode te paralisar. Há pessoas no consultório, do psicanalista, que têm um medo fóbico da morte. Há pessoas que passam a buscar defesas incríveis, ficam sempre negando a morte. O medo da morte pode se deslocar para o medo da velhice. O medo da morte pode fazer com que o indivíduo desenvolva crenças metafísicas esdrúxulas, estranhas. Tudo isso porque o indivíduo não aceita algo inerente ao seu ser, ou seja, o fim. É importante entendermos que no sentido existencial, a morte não tem nada de anormal. A morte não é uma doença. A morte é um estado normal do ser, porque aquele que nasce certamente irá morrer. É importante não esquecer que o primeiro dia de vida já é o primeiro dia em direção à morte. Então não há nada de mais natural de que a morte. As árvores morrem, os animais morrem, o próprio universo, de uma certa maneira, morrerá, deixará de existir dessa forma atual. Então é importante não esquecer que nós não somos exceção dentro da natureza. A morte, por isso, não deve ser pensada como uma maldição, mas sim como uma condição natural daquele que vive. Agora, na verdade, falar sobre o medo da morte é antes falar sobre uma espécie de neurose de morte, uma espécie de neurose de destino, a crença de que a morte está cada vez mais próxima, a morte vai acabar com a minha existência, com as minhas possibilidades. Então o indivíduo que teme demais a morte deixa de viver. O que eu quero que você entenda, e por isso até pensei nesse tema, é fazer com que você entenda que o que vale a pena é o que acontece antes da morte. O trajeto que você vai fazer
antes da morte acontecer. Há pessoas que morrem antecipadamente porque resolvem não viver. Vivem a vida que outras pessoas, decidem por elas. Vivem a partir do medo de se emancipar, do medo de se libertar. Então, quando nós falamos do medo da morte, aquele indivíduo que teme demais a morte, ele teme porque ele não está vivendo. Ele teme porque ele está percebendo que a vida está se esvaindo, está indo embora, e ele não consegue criar um projeto pessoal autêntico, algo que possa ser chamado de original. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que está aí do outro lado, comece a pensar nesse medo mórbido da morte. Eu quero que você entenda que não adiantará você se esconder atrás de crenças metafísicas, religiosas. Ninguém sabe o que vai acontecer depois da morte. Aliás, se há um após-morte. O que eu quero que você entenda é que você vai ter que resolver tudo nessa vida. Esqueça a morte e comece a viver aquilo que pode ser vivido no hoje. Comece a viver as suas possibilidades nesta vida, não numa suposta vida após a morte. Quem se preocupa demais com isso acaba perdendo a vida real. E é por isso que, de fato, estou aqui, para que você entenda que você pode viver mais e melhor. Você pode melhorar a sua qualidade de vida se você se centrar, se você focar no agora. Se você entender que você precisa lutar pela sua liberdade, você precisa lutar para criar um propósito pessoal, algo que tenha mais a ver com o seu jeito de ser. Esses sujeitos que passam a ficar presos, à morbidez, ficam presos ao medo de morrer, ao medo de adoecer, ao medo de não ser. São pessoas fracas que não conseguem propriamente definir a sua própria vida a partir de um plano individual. Não atingem aquilo que comumente chamamos de individuação. Por isso, entenda bem que é a vida que você leva que vai definir quem você é. E para não morrer antes do tempo, seja forte ao ponto de escolher um projeto pessoal. Não é fácil fazer isso. Por quê? Porque você, ao nascer, você já está preso ao outro. Você já está preso à vontade das pessoas que te cercam. Num outro vídeo eu vou falar até sobre essa questão da emancipação de forma mais profunda. Mas pessoas que te amam, pessoas que cuidaram de você, muitas vezes impossibilitam o seu projeto de emancipação. E para que você possa se libertar, se emancipar, se ver como um sujeito original, você vai ter que aprender a viver, vai ter que aprender a criar um projeto seu, um propósito, intrínseco ao seu modo de ser. Isso significa que antes de morrer, você vai ter que mudar muita coisa de lugar. Talvez você tenha que sair de um casamento que já não existe mais, talvez você esteja vivendo uma solidão a dois, talvez você esteja num emprego, num serviço que você odeia, você não gosta de fazer aquilo, mas parece que está obrigado a fazer até o seu último dia de vida. Você não gosta de ficar na casa dos seus pais, mas está preso a isso. Você não gosta de ter certos amigos, mas teme a solidão, por isso busca qualquer tipo de amizade. O que eu quero que você entenda é que antes da morte, você pode viver. Antes da morte, você pode ressuscitar nessa própria vida. Você tem muitas possibilidades existenciais. Não morra antes do tempo. Não aceite o medo da morte
como o fim das suas possibilidades. Não tenha medo de se aventurar, não tenha medo de redefinir o seu ser. De tempo em tempo, você tem que voltar à sua interioridade para mudar certas metas, para mudar a sua direção de vida. Por isso, o medo da morte só pode paralisar os fracos. E se você não quer ser um fraco, se você não quer ser o coitadinho da vez, se você não quer ser vítima do seu próprio destino, comece a mudar a sua mente, comece a mudar o seu ponto de vista em relação à vida. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você irá superar o medo da morte, porque quem vive e tem uma vida original não teme a morte. Muito bem, minha gente. Agora é hora de terminar. Eu vou pedir que você curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Isso vai me ajudar a continuar a divulgar esses temas tão importantes. Você faz parte desse meu projeto. Um abraço a todos vocês.